Sejam todos bem-vindos ao Apostolado São Tomás de Aquino. Eu sou Arlan e este vídeo é uma adaptação autorizada de outra parte que nós já tínhamos adiantado, que iríamos também trazer aqui, de um artigo postado originalmente no site Arte Acre, site francês. E hoje nós trataremos da reforma da Semana Santa pelo Papa Pio XII, que é tema de controvérsia entre muitos sedvacantistas. Em 1955, o Papa Pio XII promulgou o novo rito da Semana Santa. Monsenhor Bugnini participou da elaboração do rito da Semana Santa de 1955. Trabalhou também para a elaboração do rito de São Paulo VI. Os sedvacantistas acreditam que Monsenhor Bugnini, a quem eles caluniam como maçom e disso poderemos tratar noutro momento, de alguma forma teria abusado da confiança de Pio XII quando promulgou a reforma. Se alguns sedvacantistas rejeitam a reforma da Semana Santa, é porque nela existem elementos que se encontram muitas vezes no rito de São Paulo VI. Por exemplo, o rito da Semana Santa de Pio XII introduzia o vernáculo e o sacerdote voltado para o povo em algumas partes. Eles pensam, ou seja, os sedvacantistas, que esses elementos prepararam para a aceitação do rito de São Paulo VI. De qualquer forma, o Santo Concílio de Trento proibiu omitir ou desprezar os ritos em uso na Igreja Católica, a critério dos ministros. Eis o que diz o concílio. Se alguém disser que os ritos recebidos e aprovados pela Igreja Católica, que se costumam empregar na administração solene dos sacramentos, podem, sem pecado, ser desprezados ou omitidos pelos ministros, segundo seu arbítrio, ou mudados em outros novos por qualquer pastor da Igreja, seja anátema. É o que diz o Concílio de Trento, seção 7, cânon 13, sobre os sacramentos em geral. O Papa Pio XII é ainda mais explícito quando condenou a atitude de certos sacerdotes que queriam reviver ritos que podemos considerar como ultrapassados em desacordo com as normas vigentes. Eis o que diz o Papa Pio XII. A Igreja, sem dúvida, é um organismo vivo. Por isso, mesmo no que diz respeito à Sagrada Liturgia, ela cresce, desenvolve-se, evolui e adapta-se às formas que as necessidades e as circunstâncias exigem ao longo do tempo, desde que salvaguardada a integridade da doutrina. No entanto, devemos reprovar a audácia absolutamente imprudente daqueles que deliberadamente introduzem novos costumes litúrgicos ou revivem ritos ultrapassados, em desacordo com as leis e rúbricas agora em vigor. O Papa Pio XII diz isso na sua Mediator Dei, em 1947. Ele também ensinou que a regulamentação da Santa Liturgia depende apenas da vontade do Papa. Também, na Mediator Dei, ele diz: o uso da língua latina, em uso em grande parte da Igreja, é um sinal manifesto e marcante da unidade e uma proteção eficaz contra qualquer corrupção da doutrina original. Em muitos ritos, no entanto, usar linguagem vulgar pode ser muito benéfico para o povo, mas cabe apenas à Sé Apostólica concedê-lo, e sem seu conselho e aprovação é absolutamente proibido fazer qualquer coisa desse tipo, pois, como dissemos, a regulamentação da Santa Liturgia depende inteiramente de sua apreciação e vontade. Agora, o Código de Direito Canônico de 1917 afirma o mesmo. Abre aspas. Somente a Santa Sé compete regular a liturgia e aprovar os livros litúrgicos. Código de Direito Canônico de 1917, cânon 1257. No entanto, o bispo sede-privacionista Donald Sanborn, espero não estar pronunciando errado, escreveu em seu blog que as mudanças de 1955 deveriam ser rejeitadas, supostamente porque teriam facilitado futuras reformas promulgadas por São Paulo VI. Eis o que ele diz. Como as pessoas sabem, rejeitamos o uso dos novos ritos da Semana Santa, que foram concedidos pelo maçom e arquimodernista Annibale Bugnini, e cujo uso foi infelizmente aprovado pelo Papa Pio XII. O fato é que as alterações de Bugnini na Semana Santa de 1955, à luz do que aconteceu em 1969, agora têm algo a ver com a grotesca alteração da liturgia católica conhecida como a Missa Nova. A razão e o bom senso indicam, portanto, que as mudanças de 1955 devem ser rejeitadas. O maçom Bugnini chegou a dizer que as mudanças de 1955 na Semana Santa eram uma ponte para futuras mudanças na liturgia.
como comentou o falecido Padre Secada: se você não quer ir para o outro lado, por que atravessar a ponte? São Tomás o diz de forma mais abstrata: quem consente no começo, consente no fim. Em outras palavras, você não pode consentir com os princípios litúrgicos da liturgia de 1955 sem consentir implicitamente com a nova missa, da qual eles são uma preparação e um começo. Donald Sarbon, artigo sobre a Semana Santa pré-1955, 18 de março de 2021. No site do seminário de Donald Sanborn, podemos ler que os seminaristas também rejeitam as reformas de Pio XII. Abre aspas. O seminário também rejeita as reformas do missal e do breviário feitas em 1955 e depois, porque foram concedidas e elaboradas pelo mesmo Aníbal Bugnini, autor do Ordo Missae de Paulo VI, quando examinado à luz das últimas reformas do Vaticano II. Fica claro que as reformas de 1955 da Missa e da Semana Santa em particular são de fato as mesmas do Vaticano II. A justificativa legal para a rejeição desses ritos, que foram promulgados por um verdadeiro romano pontífice, é o princípio de epique, ou epiqueia. Pois, se houvesse um romano pontífice reinante atualmente, é razoável presumir que ele não desejaria que essas mudanças ainda fossem usadas pela Igreja. Isso daqui é do Seminário da Santíssima Trindade, de Donald Sanborn, em seus princípios. Assim, esta posição não é apenas ocupada por Dom Sanborn, mas é o pensamento geral dos membros desse seminário, seminaristas, padres, bispos e que ensinam lá. Vê-se que o bispo sede-privacionista usa o argumento de epiqueia para evadir-se de suas obrigações de celebrar de acordo com as normas vigentes. Ele afirma assumir, no lugar do Papa, que se Pio XII tivesse testemunhado as mudanças feitas por Paulo VI, então o Papa reinante, teria, segundo ele, retornado ao antigo rito. Em seu artigo, o bispo usa o exemplo de um caso de epiqueia para colocá-lo em paralelo com o presente caso. Abre aspas. É um princípio geral de direito que uma lei, boa em si mesma, pode tornar-se prejudicial se for observada em certas circunstâncias. Por exemplo, a lei de abstinência da sexta-feira é uma boa lei. Seria perigoso observar, no entanto, se uma pessoa estivesse gravemente doente ou faminta e precisasse de comida. No caso em que o superior não pode ser contatado para uma dispensa, poderia ser usado o princípio de epiqueia, que consiste em estimar a mente do legislador em sua ausência. De fato, todo o apostolado dos sacerdotes tradicionais funciona com base nesse princípio, a saber que a ausência de um verdadeiro Papa é lícito exercer um apostolado ativo e público, pois é a vontade de Cristo, cabeça da Igreja. Donald Sanborn, o artigo da Semana Santa, pré-1955, 18 de março de 2021. No entanto, por outro lado, o bispo considera que os ritos não são ruins em si, mas simplesmente inferiores e que têm certos elementos preparados para a elaboração do novo ordo. Abre aspas. E a lei promulgada pelo Papa Pio XII? Em primeiro lugar, não estamos dizendo que os ritos promulgados pelo Papa Pio XII são ruins, perniciosos, ímpios ou pecaminosos de ser assistidos. Dizemos, porém, que são inferiores e que contêm mudanças que indicam mudanças futuras no novo ordo, tais como o uso do vernáculo, o padre de frente para as pessoas em um altar ao ar livre para a bênção das palmeiras, o padre enfrentando o povo para a oração, distribuição da Sagrada Comunhão na Sexta-feira Santa, para mencionar apenas algumas das mudanças. Fecha aspas. Ainda no mesmo artigo. Ele, portanto, considera que os ritos não são prejudiciais, nem que é pecado frequentá-los. Assim, o fato de os ritos de Pio XII conterem elementos que serviram para a elaboração do rito de Paulo VI não é desculpa válida para não celebrar de acordo com as rúbricas em vigor, pois nenhum dos elementos da reforma da Semana Santa de Pio XII é, necessariamente por si, ruim. O exemplo utilizado não é bom, pois ele ilustra o caso em que uma lei se torna prejudicial, mas não pode ser errado celebrar de acordo com as rúbricas atuais, mesmo dependendo das circunstâncias, pela simples razão de que os elementos presentes no rito de 1955 não são prejudiciais nem pecaminosos. Nós poderíamos, sim, é claro, não nego, aplicar o princípio de epiqueia até algum rito da missa, contando que houvesse uma verdadeira necessidade e ocorresse um prejuízo
por não se ocultar aquilo que não afetasse, claro, a substância do santo sacrifício. A exemplo, o Papa promulga uma lei que obriga a celebrar a missa somente na igreja. Mas você está numa situação de um país que está em estado de guerra ou perseguição, em que você vê a necessidade de celebrar fora das igrejas para poder se administrar os sacramentos validamente, conferi-los aos fiéis. Se estes ritos são de instituição eclesiástica, instituídos por um Papa legítimo e não apresentam nenhum pecado grave para aqueles que celebram ou participam. A verdade é que o argumento sede vacantista, né, porque não é exclusivo do sede privacionista dessa ideia, ele se baseia mais no argumento de responsabilidade do que de necessidade. Esta é a grande verdade. Eles não querem ter que enfrentar uma argumentação. O sede vacantista, não, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Isso são princípios para o novo Zordo que foram aprovados por um Papa legítimo. Mas, olha, você admite que não são ruins em si. Você admite que o que está posto ali não é ruim, que não é pecado, que alguém celebre ou assista, e, consequentemente, não pode ser necessariamente prejudicial. Ou seja, o único prejuízo que isso causaria é a sua argumentação. E convenhamos, ocultar um rito legítimo da igreja ao seu bel prazer, só para você poder argumentar melhor e alegar isso como se fosse um estado de necessidade, é apenas querer camuflar a verdade que você está fazendo isso meramente por uma vontade pessoal. Está indo contrariando diretamente a palavra do Papa Pio XII, as imposições dele, está contrariando diretamente também ao Concílio de Trento e querer tratar isso como se fosse uma necessidade. E lembremos aqui, o próprio Papa Pio XII quis prescrever as reformas a todos os clérigos do rito romano. Ele faz isso pelo decreto Maxima Redemptionis, onde Pio XII obrigou os clérigos a usar o novo rito, não obstante de qualquer forma contra todas as coisas em contrário. Também nesse decreto ele diz que, abre aspas, aqueles que seguem o rito romano são obrigados a observar no futuro o ordo reformado da Semana Santa, como está na edição padrão do Vaticano. Aos que seguem outros ritos latinos, só se exige observar o tempo das celebrações litúrgicas fixados no novo ordo. Este novo ordo deve ser observado a partir de 25 de março, segundo domingo da Paixão ou domingo de Ramos do ano de 1956. E a Sagrada Congregação dos Ritos disse em 1957 que as reformas deram bons frutos para os fiéis. Abre aspas. A reforma litúrgica da Semana Santa, promulgada pela Sagrada Congregação dos Ritos, no Decreto-Geral Maxima Redemptionis Nostra Mysteria, de 16 de novembro de 1955, foi acolhida por todos com grande satisfação e aplicada em todos os lugares com grande fruto para as almas. É o que diz a Sagrada Congregação dos Ritos em Ordenança e Declaração sobre o Ordo Restaurado da Semana Santa, de 1957. A declaração, no caso. Certamente, é possível lamentar certos aspectos e elementos do antigo rito, mas não é possível celebrar de acordo com ritos que não estão mais em vigor, a menos que tenha autorização do Papa, seja diretamente ou através de congregações romanas. É claro que um Papa poderia celebrar com as rúbricas antigas, mas isso se deve pois o Papa está acima das leis, mas os bispos estão abaixo e são obrigados a segui-las. Celebrar de acordo com as rúbricas em vigor não colocaria em causa a indefectibilidade da Igreja. Não há, portanto, necessidade de desobedecer a Igreja em matéria litúrgica. Pelo contrário, é a atitude de Donald Sanborn e seu seminário que é prejudicial. Ele mesmo explica em seu artigo que os modernistas teriam preparado a nova missa gradualmente desde o pontificado de Bento XV. Abre aspas. Muitas vezes somos criticados por rejeitar ritos que foram aprovados por um Papa real. As razões, porém, são óbvias. Os modernistas planejaram a nova missa já na época de Bento XV. Eles trabalharam de forma muito gradual e silenciosa, passo a passo, alimentando a hierarquia, o clero e os leigos com a implementação de mudanças pequenas, mas muito significativas. Claro, mesmo que o bispo Donald Sanborn não rejeite os ritos pós-beneditinos, seu raciocínio poderia teoricamente ser usado para todas as reformas desde Bento XV, se um padre julgasse que tal ou tal reforma do Papa conteria elementos tendentes à reforma do Novo Ordo. Então, teoricamente, ele poderia celebrar a missa com um missal com mais de um século,
simplesmente por alegar necessidade. A igreja se transformaria assim num caos litúrgico, onde todos poderiam celebrar a missa com o missal que bem entendessem. De qualquer forma, a Sociedade Sedevacantista CMRI, liderada pelo bispo Pivarunas, discorda de Donald Sanborn e celebra a Semana Santa de acordo com as reformas de 1955, mas isso não impede que eles estejam em comunhão uns com os outros e não rebaixem por sua discordância. No entanto, a Sociedade Sacerdotal São Pio V, fundada pelo bispo Clarence Kelly, celebra o segundo missal de 1954, anterior às reformas de Pio XII. De fato, segundo o site de uma capela vinculada à Sociedade São Pio V, os padres seguem as rúbricas da missa segundo o Missal Romano, Missalem Romanum, 1954, embora não estejam em comunhão com o bispo Sanborn. Essas semelhanças pode ser explicada pelo fato de que os dois bispos, e que então eram padres, faziam parte da Fraternidade São Pio V, antes de sua separação no final dos anos 80. O fato de bispos e padres sedivacantistas se permitirem celebrar em desacordo com as rúbricas em vigor, e o fato de que outros bispos sedivacantistas não concordam entre si sobre a questão, é outra consequência da sua ausência de autoridade viva, necessária para a Igreja, e, portanto, mais uma prova de sua ilegitimidade. Agora, para terminar o vídeo, eu gostaria de prestar aqui alguns esclarecimentos. Recentemente eu fui notificado de que um aparente leigo sedevacantista havia postado uma, como chamam, acho que é thread, no Twitter, que eu não gosto dessa rede social, já saí de lá há um bom tempo, mas tive que voltar por causa disso. Então eu instalei o Twitter, eu fiz uma conta e fui lá tentar comentar essa thread que ele fez contra o vídeo de Paulo VI, Papa universalmente aceito. E eu vi que era todo um argumento sedevacantista sobre a questão da aceitação universal. Não foi escrito por ele, foi escrito por um padre sedevacantista, e ele apenas traduziu na sua página do Facebook, e ali estava intitulando o vídeo aqui que nós postamos como refutado. Eu comentei, né? Talvez eu tenha usado palavras muito ásperas, que seja, e ele acabou por me bloquear, aparentemente, porque depois daquilo eu não consigo ver mais nenhuma postagem dele, inclusive aquela. Então isso dificulta um pouquinho mais. De qualquer forma, eu vou estar deixando também, junto com este vídeo, tanto o artigo que acompanha este vídeo, quanto o artigo que eu fiz em resposta àquele Twitter dele, certo? Eu tenho já um áudio preparado específico para um vídeo em refutação àquilo, certo? Acho que mais detalhado que o artigo ainda vai ser provavelmente atualizado com o tempo, mas eu não sei se há tanta necessidade, porque se percebe que aquilo não era um argumento, não era uma contra-argumentação, era um subterfúgio, ou seja, digamos assim, uma evasiva para tentar fugir do ponto principal, porque a gente estava martelando no vídeo que a seita sedevacantista não existia em 1965. Aí ele vem falar simplesmente, não, com um texto já pronto, preparado sobre a aceitação universal numa visão sedevacantista. Ou seja, não passa de um subterfúgio para tentar fugir do assunto do vídeo. Para tentar como que se consolar, se manter no conforto do sedivacantismo de alguma forma. Eu não sei, né? Eu também não sou intérprete das ações alheias. Mas é só esse aviso que eu queria dar aqui. E se gostou do vídeo, deixa um like.